Quanto mais você é pobre, mais o governo quer que você fique assim. Porque você vai ficar na batuta dele. É isso mesmo. Vamos lá, o tema de hoje é esse. E você já me conhece. Eu sou o Carlos Eduardo Jardim, eu sou consultor de leilões de imóveis. E aqui nesse canal nós falamos do mercado imobiliário. Então, te inscreve, curte e depois compartilha esse vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas quanto mais você é pobre, mais o governo gosta. Isso é evidente, gente. Quanto mais o governo de qualquer país, de qualquer nação, tem maior controle sobre a massa, melhor para ele. Os objetivos do governo vão ser mais facilmente atingidos. As manobras, os manejos para que os interesses do governo sejam atingidos, vai ser melhor ainda. Então, quanto mais a população for pobre, mais o governo tem controle, mas o governo consegue conduzir, mas o governo consegue convencer. E ele convence através de vários instrumentos. Através de incentivos de eventuais políticas públicas, por pseudo-políticas públicas, digamos assim, momentâneas, incentivos em dinheiro. Isso tudo para quê? Para na frente ganhar um capital. Mas qual é o capital? O capital, o dinheiro? Não, o seu voto. Você que vai votar nele, porque você vai estar achando que o governo é bom. E o governo está ótimo. Ah, o governo está ótimo, está fazendo isso aqui. Mas, ao fim e ao cabo, o que o governo só está fazendo? Aquilo que é do interesse dele, não do interesse da população. E o governo só está lá, e eu não estou falando aqui de governo A, de governo B, eu estou falando de governo em geral. Qualquer governo que entre. O governo, com raras exceções, eu acho que no Brasil a gente ainda não viu nenhuma. Mas o governo, ele sempre vai ter o interesse dele na frente. Só que ele fantasia, ele cria uma nuvem de fumaça para que demonstre de alguma forma que o interesse primeiro é da população. Cara, isso é política de... é papo de político. Na realidade, a gente vê o político brasileiro hoje, a gente não acredita mais. Porque a gente sabe sempre que é papo. É um papo furado dele para ganhar momentaneamente o voto ali e conseguir aquele objetivo. E depois de 4 anos, ele vai lá e vai falar de novo a mesma lenga-lenga, a mesma lorota, para ver se consegue o outro capital, que é o voto, o seu voto. E consegue se eleger e assim se perpetuar no poder. E o governo é feito desses caras, desses políticos. E esses políticos têm interesses próprios. Esses políticos têm interesses próprios. E os interesses próprios desses políticos normalmente não se coadunam ou não são da população. Então, quanto mais você é pobre, quanto mais você depende dessa política de governo, mais você é controlado ou controlável. E isso é uma verdade. Como é que você faz para romper com isso? Primeiro de tudo, educação. Você tem que procurar se educar de alguma forma. Você tem que se libertar desses grilhões da mentira, dos interesses governamentais, dos interesses dos políticos inescrupulosos que só querem teu voto para se perpetuar no poder, para você romper com essa bolha. Então você tem que aprimorar, se você já está se educando, você tem que se aprimorar na educação, você tem que ir a fundo. Se você ainda não está se educando, você tem que se educar, você tem que buscar meios de se educar. É complicado falar isso, porque às vezes eu posso estar numa zona urbana com acesso e tal, e esse vídeo pode chegar para as pessoas que não têm tanto acesso. E isso é muito complicado. A pessoa sem acesso, sem um meio para que rompa com essa bolha, é bem complicado. Eu sei disso. Mas, de qualquer forma, tem que ter algum meio. E se existir algum meio, você tem que se agarrar nisso. Algum meio de educação, você tem que se agarrar nisso. E tem que se aprofundar mais nisso. Porque com a educação, nós conseguimos obter conhecimento. Já dizia Maquiavel que conhecimento é poder, e é verdade. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem. Poder de decisão, poder de discernimento, poder de convencimento. Poder de conduzir a interesses de toda uma sociedade,
de convergir os interesses de toda a sociedade em benefício de todos. Esse é o essencial, esse é o poder essencial. Não é o poder pelo poder, o poder de ter dinheiro, o poder de mandar fazer as coisas, ou o prestígio de, fulano está em cargo tal, ele é presidente da República, ele é deputado federal, deputado estadual, vereador, o que seja. Não é esse o poder representativo. Poder representativo é aquele que está em congruência com o poder do povo, com o poder da sociedade, com os anseios da sociedade. E nossa sociedade tem fome, tem sede, sabe, de várias necessidades. Necessidades educacionais, necessidades de alimentação, necessidades estruturais, necessidades de informação, necessidades de lazer. Tudo isso, pela gama de tributos que nós recolhemos aos governos, tanto ao governo municipal, como ao governo estadual, como ao governo federal, nós deveríamos ter aqui no Brasil de sobra, sabe? A necessidade de saúde é premente no Brasil. Nós olhamos, observamos pessoas ainda em corredores de hospitais, pessoas sem o mínimo de atendimento médico, pessoas necessitando de remédios que não são caros, mas elas não têm condição, então elas recorrem à rede pública de saúde, mas a rede pública de saúde está em falta. Está em falta por quê? Porque não veio a verba. Por quê? Porque a verba eventualmente foi desviada, porque há uma demora, há uma letargia na administração pública também com relação a isso. Então, quando a gente consegue romper com esses obstáculos, romper com essa bolha, a gente consegue não só nos mobilizar e fazer com que nós consigamos atingir um degrau maior, mas consigamos mobilizar toda uma sociedade para que ela converja para o bem maior, que é o bem maior de toda a sociedade, e consiga obter todos esses objetivos, que são objetivos comuns e que todos querem. Objetivos comuns e que todos querem e necessitam. Hoje no Brasil, nós vivemos praticamente castas. Castas, a gente fala isso lá na Índia, que são hierarquias, divididas em hierarquias de pessoas. Mas infelizmente no nosso país está acontecendo isso. E a casta mais poderosa hoje é a casta dos políticos. Por quê? Porque lá tem o poder da caneta. Lá é que gira o dinheiro. Os nossos tributos giram na mão deles. Tudo que você paga, você vai no supermercado, você vai numa padaria, você vai numa farmácia, você está pagando tributo, você está recolhendo tributo. Outro dia eu olhei um comparativo do Corolla, do preço do Corolla. O Corolla nos Estados Unidos é 28 mil. O Corolla no Brasil é 190 mil, 150 mil, sei lá, entendeu? E para você ver, grande parte desse dinheiro aqui, do preço do automóvel aqui, é de tributos. E esses tributos vão para a mão de quem? Dos políticos. Os políticos hoje, eles têm emendas que eles conseguem, já há muito tempo, mas hoje está muito mais noticiado, que eles conseguem mandar 3 milhões, 2 milhões para o município, para pseudamente fazer obra. Cadê a obra que nunca chega? Esse dinheiro, gente, vai para o bolso deles. Isso é certeza, sabe? E eu estou dizendo que é casta, por quê? Porque eles tentam se blindar. Há pouco tempo, vocês podem se lembrar que eles tentaram fazer aquela PEC da blindagem, que na realidade é a PEC da sacanagem, que você não poderia processar um político, um deputado federal, salvo engano. Por quê? Porque para processar o político, você teria que ter autorização da Assembleia, ou teria que ter autorização do Congresso. Isso é um absurdo. Os caras querem ficar acima do bem e do mal. Então, contra essas pessoas que nós temos que combater, contra essas pessoas que nós temos que romper essa bolha. E o começo para romper a bolha é com a educação. Com a educação nós detemos informação. Com informação nós detemos poder de convencimento, poder de ganho, porque a gente vai conseguir se educar bem, vai conseguir ganhar melhor, ganhar bem, poder de educação com relação a outras pessoas e convergir todos esses anseios da sociedade para o bem comum da sociedade.
Melhor do que isso. E de tudo isso, com a educação, nós vamos ter consciência de discernimento, de saber em quem votar. Saber o histórico daquele político. Saber se aquele cara, aquele que se diz candidato, ele tem um histórico político, ele tem um histórico de militância, ele tem um histórico com a sociedade, ele tem um histórico de feitura de boas coisas em prol da sociedade ou do seu próximo que seja. Isso tudo vai nos embasar, vai nos dar estrutura para termos um país melhor. Aqui o assunto hoje passou longe de leilão, mas é um assunto que me diz respeito a você, diz respeito a toda a sociedade, porque isso é um bem comum para todos nós, para fazer um país melhor, para fazer um município melhor, para fazer um estado melhor, para fazer um país melhor. Tá bom? Então, se você não está inscrito no canal, te inscreve, compartilha e até a próxima.